A paz do Senhor. Gente, eu estou fazendo aqui este vídeo para responder, né, para dar resposta a algumas mensagens o qual eu estou recebendo. Eu fiz um vídeo, né, comentando sobre a cantora Vitória Fernandes, o qual ela tinha um canal com 23 mil, né, inscritos, e ali o canal dela sumiu todos os vídeos, ele parou o canal dela e não tem resposta, ninguém sabe o motivo, né? Então ali ela estava recebendo assim muitas mensagens, pessoas fazendo vídeo, ofendendo, pegando muito pesado com a irmã pelas profecias que ela entregava. Então eu fiz o vídeo pedindo que nós, como servo de Deus, nós devemos orar pela irmã e toda profecia ela tem que ser analisada se realmente é Deus que está falando ou é a pessoa que está usando Deus. Então que nós devemos julgar a profecia, mas não o profeta. Então, né, tinha muitas pessoas que estavam ofendendo demais a irmã. Então ali eu, né, no vídeo eu dizia, gente, vamos orar pela irmã. A irmã precisa de alguém que oriente, que ensine ela, né? Porque nem todas as profecias que você escuta, que você recebe, você tem que crer, acreditar, você tem que fazer prova. Verdadeiramente é Deus que está falando, né? Então nós temos que avaliar toda a profecia. Então esse vídeo que eu estou fazendo aqui, muitas pessoas estão vindo no comentário dizer, irmã, você é uma serva de Deus, está passando a mão na cabeça de uma pessoa que está profetizando, ainda continua profetizando 3, 4 vezes por dia e só desgraça para o Brasil e sempre para o Brasil, só coisa ruim. Então, o que eu quero dizer para você, gente, claro que eu não sou, né, a favor disso. Eu jamais, né, vou compartilhar, jamais eu vou dizer que Deus falou algo sem eu ter certeza, sem eu saber que realmente foi Deus. Então, o que eu quero dizer para você, se você conhecer a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai saber se realmente é Deus que está falando ou não. Nós sabemos que tudo que está em Apocalipse vai acontecer, está acontecendo. Mas o Deus que nós servimos, ele não veio para aterrorizar ninguém. Toda profecia, toda revelação, toda visão, ela vem com o propósito de salvar, de libertar, de levar o povo ao arrependimento e se voltar para Deus. Por mais que a profecia seja de correção, mas o propósito dela é trazer o povo para Deus, é fazer com que ele venha se arrepender e reconhecer o seu erro. E a palavra do Senhor diz que tudo é mudado com o poder da oração. Você recebe uma profecia que vai acontecer um acidente, vai acontecer uma morte, mas a pessoa que está entregando, o dever dela é orar. E você que está recebendo também é orar e vigiar. E tudo é mudado com o poder da oração. Então, o Deus, o qual nós servimos, o Deus da Bíblia, deixa bem claro para nós que nós temos que avaliar, nós temos que fazer prova se verdadeiramente foi Deus que falou, por mais que seja correção. Mas o propósito é mudar a tua vida. O propósito é te trazer para Deus. E tudo pode ser mudado com o poder da oração. Eu vou citar aqui um exemplo de um profeta o qual foi escolhido por Deus, mas ele precisava de tratamento, o profeta Jonas. Jonas recebeu uma missão de levar uma mensagem para um povo que estava vivendo totalmente em pecado, prostituição, idolatria, estavam totalmente afastados de Deus. E Deus escolheu o profeta Jonas para levar a mensagem para a cidade de Nínive. E ali Jonas não queria que aquele povo fosse alcançado. A Bíblia diz que Deus mandou que ele foi sentido ao contrário. Jonas, louvado seja Deus, foi escolhido para levar a mensagem, mas ele precisava de tratamento. E através dessa mensagem que Jonas iria levar para aquele povo, Deus iria tratar Jonas também, porque assim a palavra de Deus. Quando a palavra é vinda do céu, vinda de Deus, ela vem com um propósito, tanto de exortar, mudar, transformar, libertar e também tratar quem está entregando. Porque Deus, quando manda um profeta, uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus fazer algo,
Deus, ele trata com a pessoa também. E muitas vezes, no momento que ele está fazendo algo para Deus, ele está sendo trabalhado e tratado por Deus. O exemplo de Jonas. Jonas não queria que aquele povo fosse alcançado. A Bíblia diz que Deus disse para Jonas, Jonas, vá para Nínive e diga para aquele povo que o pecado deles já não estou mais aguentando e que apregou em toda a cidade, que dentro de 40 dias eu irei destruir toda aquela cidade com os animais. Eu irei destruir todos. E ali Jonas, ele foi para o sentido ao contrário, porque ele não queria que aquele povo fosse alcançado. Mas ali Deus fez do jeito dele, pegou Jonas e colocou na cidade novamente. E a Bíblia diz que quando Jonas começou a andar pela cidade, ele começou a pregoar a palavra, começou a profetizar. Dentro de 40 dias, Deus vai destruir toda a cidade e todos vocês, se não houver arrependimento. E ali, a Bíblia diz que Jonas, quando entregou a mensagem, olha o comportamento de Jonas. Jonas subiu para um monte, ficou sentado e esperando a destruição do povo. Isso é papel de um homem e de uma mulher de Deus? Não. Deus queria tratar Jonas também. A Bíblia diz que ele estava sentando, esperando a destruição do povo. Um papel de um homem e de uma mulher de Deus é entregar a mensagem e subir para o monte, não para esperar a desgraça, mas para orar, para buscar, para interceder, porque tudo pode ser mudado com o poder da oração. Então Jonas ficou ali sentadinho esperando. Mas a Bíblia diz que quando Jonas viu que completou o tempo e não foi destruído, ele ficou ressentido, ele ficou com ódio, ele ficou com tanta raiva que ele desejou a morte para si. E ali Deus, como trabalha por completo, porque como Deus mandou ele entregar a mensagem, e o propósito era tratar não só o povo, mas tratar o profeta também. Porque há pessoas entregando, aleluia, coisas da parte de Deus, ou até mesmo deles mesmos, que precisa ser tratado, que precisa aprender mais e mais. Então Jonas era um desse. E há muitas pessoas seguindo o exemplo de Jonas, entregando profecias, entregando mensagens de destruição, e em vez de subir para o monte para orar, eles ficam sentados esperando acontecer, para quando acontecer, bater no peito e dizer, Deus me usou. Tá vendo como aconteceu? Isso não é papel de um homem e de uma mulher de Deus. Papel de um homem e de uma mulher de Deus é você entregar, por mais que seja de correção, é você clamar, se ajoelhar e interceder por aquela vida. Porque assim como a tua vida tem valor, a vida daquele povo também tem. Então Jonas ficou ressentido porque Deus não destruiu. E a Bíblia diz que Jonas, Deus mandou um vento. Jonas estava sentado, Deus mandou um vento. Ele gostou do vento. Deus ali criou uma pequena planta e deu sombra para a cabeça de Jonas. E Jonas ali gostou daquela sombra, dormiu. Mas Deus mandou um sol. E aquele sol, aleluia, mas a sombra estava protegendo a cabeça de Jonas. E a Bíblia diz que Deus mandou uma largata. A largata comeu toda aquela planta. E Jonas ficou sem a proteção da sombra. E ali ele ficou furioso, porque o sol feriu a cabeça dele. E a Bíblia diz que ele ficou todo ressentido, com muita raiva. E Deus chegou com ele e disse, Jonas, ei, tu não plantou tu não plantou. Essa planta nasceu numa noite e morreu em outra. E você ficou todo ressentido. Ei, não ficaria eu, aleluia, compadecido daquele povo, daquela nação, daquela cidade, onde eu gerei, criei, formei, dei crescimento, e dos animais também. Então o Senhor quer dizer, através dessa mensagem para nós, que o valor que a minha vida tem, a valor, aleluia, de toda a humanidade. Eu, louvado seja Deus, o preço que Deus pagou para mim, por mim, ele pagou por aqueles que vivem em pecado. E Deus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E Deus, ele não se alegra na morte de um ímpio. E o que eu quero dizer aqui através desta mensagem, que o profeta Jonas era um homem de Deus, mas ele estava em falta. Era um homem de Deus, mas precisava ser trabalhado o amor no coração de Jonas. Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Ele queria entregar mensagem de correção
e ficou sentado esperando. Quando não aconteceu, ele ficou furioso. Mas quando aquela planta que dava sombra para ele, ela foi destruída e a cabeça dele feriu e o sol não deixou ele dormir, ele ficou ressentido, né? Então, Deus quis dizer que aquele povo tinha muito mais valor do que o Jonas imaginava. Então, Jonas, o profeta Jonas, ele estava olhando o cisco do olho do irmão, o cisco do olho daquele povo, mas ele não conseguia ver a trave que estava no dele. Então, assim, a palavra do Senhor para nós. Muitas vezes nós olhamos muito o pecado dos outros e esquecemos do nosso pecado, porque nós somos pecador. Só pelo fato de Jonas se alegrar em querer ver aquele povo, aquela nação, aquela cidade ser destruída, ele já estava em falha, ele já estava em pecado, porque Deus não tem prazer, aleluia, na morte de um ímpio. E o propósito de Deus na mensagem de destruição era tratar Jonas e tratar aquele povo. E a palavra de Deus é tão poderosa que ela tratou todo aquele povo se arrependeu, se voltou para Deus e Deus não destruiu a cidade. E Deus tratou com Jonas. Deus mostrou para Jonas, Jonas, você tem que ter amor dentro do teu coração. Quando Deus te mandar entregar uma mensagem, quando Deus te mandar te entregar uma mensagem de correção, de destruição, o teu dever é se ajoelhar, é clamar, é subir para o monte para orar, não para esperar ver acontecer a destruição, para depois aplaudir e dizer, tá vendo? Deus me usou. Ei, Jonas estava com falta. Jonas gostou quando Deus deu uma nova chance para ele. Jonas, quando ele fugiu para sentido ao contrário, ele fugiu para que aquele povo não fosse alcançado. Mas a Bíblia diz que Deus lançou, aleluia, Jonas foi lançado no mar e ele orou pedindo misericórdia de Deus. E quando Deus entrou com misericórdia, preparando um peixe para engolir ele e lançar ele em terra seca, com vida, ele gostou. Então, muitas vezes, um homem e uma mulher de Deus quer bem só para si, só consegue ver o cisco do olho do irmão, mas a trave que está no, aleluia, no dele ou no nosso, nós não conseguimos ver. Então, a palavra do Senhor hoje para nós é que nós possamos ter mais amor, que nós possamos, louvado seja Deus, tirar tempo para ler esta palavra, para nós não sermos enganados e para nós também, aleluia, nós temos liberdade de fazer prova e de analisar se a profecia verdadeiramente é vinda de Deus ou se é o homem, aleluia, porque Deus, ele não se agrada na morte de um ímpio. E Deus, ele jamais vai mexer com o psicológico das pessoas todos os dias, 3, 4 vezes por dia, entregando mensagens somente de destruição. Gente, eu estou aqui para falar da Bíblia. Eu não estou falando de A, B e C. Eu estou falando que você tem que fazer prova, analisar. É Deus que está falando, porque se for Deus vai se cumprir. Mas o papel de um homem e de uma mulher, aleluia, de Deus, é quando Deus te entregar uma mensagem, você orar, interceder, porque Deus te escolheu, aleluia, como missionária, como pastor, como profeta, para interceder pelo povo. Ah, mas Deus disse que vai destruir, Deus vai fazer. Mas Deus está trabalhando na tua vida também. Se você vai entrar com amor, com misericórdia, ou você quer que Deus tenha misericórdia só de você e dos teus. Aleluia. Então, esta palavra aqui, esta mensagem aqui é para deixar bem claro que eu não sou a favor daquilo que não está na Bíblia. Mas aquilo que está na Bíblia, você pode continuar fazendo, crendo, porque Deus, tudo que Deus, aleluia, fala, ele cumpre. Mas tudo pode ser mudado com o poder da oração. Mas como a pergunta que me fizeram no vídeo anterior, se eu era a favor dessas profecias de destruição. Gente, façam prova. Se é Deus realmente que está falando. Porque eu sei quando é Deus e quando não é. O Deus que eu sirvo, ele jamais vai de manhã, de tarde, de noite aterrorizar. Só destruição e revolta. Ei, receba esta palavra e não tenha medo. Acredite que Deus está no controle. Tudo que tiver de acontecer, vai acontecer.
Nada fugiu do controle de Deus. E a palavra do Senhor hoje para você é que tudo pode ser mudado com o poder da oração. E que Deus é um Deus de amor e de justiça. Mas todo o propósito de Deus é, aleluia, por mais correção que seja, ela vai com o propósito de transformar, libertar e trazer o povo para Deus. E fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe grandemente e tire tempo para ler a palavra do Senhor, para você não ser confundido, para você não ser enganado e para você saber ouvir a voz de Deus. Amém.